conversando com Gabi Félix. Hoje eu trouxe o professor Roberto Barcelos, que é diretor do campus de Quirinópolis da UEG. Obrigado pelo convite, Gabi, que nós possamos ter uma boa conversa aí e socializar algumas coisas de conhecimento para toda a população cronopolina e região. E conhecer um pouquinho mais sobre ele, né? O senhor é formado em matemática, certo? Onde formou e quando você formou? Então, eu formei em matemática na Universidade Federal de Goiás, no campus, hoje Universidade Federal de Jataí, mas na época no campus avançado da UFG. Entrei no ano de 2003, né, 2004 na graduação, e integralizando no ano de 2008. Em quantos anos? Eu entrei com 17 anos. Novinho? É. Bem novinho, né? Bem novinho. No decorrer da sua graduação de matemática, você já pensava em ser professor, seguir a área acadêmica? Como é que foi? Não, então eu entrei entrei no curso de matemática sem uma materialização profissional. Nos primeiros anos, no primeiro para o segundo ano do curso de graduação, eu comecei a trabalhar com alguns projetos de iniciação científica, né? E esses projetos veio um despertar de profissional para a vida acadêmica, né? Tanto que quando eu terminei a graduação, eu já fui para o mestrado, mudando para Goiânia. E em Goiânia, ao ingressar ao mestrado, teve um processo seletivo, um concurso interno, para seleção de um professor substituto na Universidade Federal de Goiás. No período do seu mestrado? Foi 6 meses depois, mais ou menos, que eu já estava cursando. Aí eu vi como Até então você não tinha dado aula? Não tinha uma experiência. Não tinha experiência com sala de aula. E aí nessa experiência eu tive êxito nesse processo seletivo e comecei a minha carreira de docente universitário. Sua linha de pesquisa no mestrado? Então, na linha de pesquisa no mestrado foi um programa chamado Ética em Matemática. Esse, vou falar como tema, né? Que é ética em matemática identificar as diferentes maneiras de saber fazer matemática em determinados grupos socioculturais. Essa linha de pesquisa você deu início na época da faculdade, na iniciação científica? Não, então foi engraçado por isso, porque na graduação eu tive experiência com outros projetos de pesquisa. Outros projetos, e aí quando você foi fazer o mestrado te interessou isso? Foi, até porque o professor orientador aqui, o professor Zé Pedro, que eu passei no processo seletivo, na primeira reunião, ele já trabalhava com essa linha. Por exemplo, a UFG estava constituindo um núcleo de formação de professor indígena e ele estava precisando de pesquisas, por exemplo, dessa questão da formação matemática ou de saber fazer matemática os povos indígenas, por exemplo. E aí estava um campo aberto, até hoje, né, bastante aberto, e foi aonde eu despertei uma curiosidade e ali a gente reformulou. Na verdade, fez um projeto de pesquisa novo, não foi nem um projeto de pesquisa que eu ingressei no processo seletivo do mestrado. Quando eu estava no mestrado, cursando o mestrado, teve essa oportunidade e concomitante a essa oportunidade eu também trabalhei no consórcio Centro-Tonal, que foi a PUC, a UEG. Okay. É um consórcio de educação à distância, que estava ofertando cursos de física para professores que estavam ministrando aula de física, mas não tinham formação em física. Com outra experiência junto à Universidade Federal de Goiás, e eu atendi o polo, por exemplo, de Jataí. Então eu ficava deslocando na época para ministrar essas aulas presenciais, que era à distância, mas tinha os encontros. Quando você foi professor, a primeira vez, te deu nervoso na sala de aula? É porque essa experiência lá na UFG, eu tinha 21, 22 anos. E você dá aula diretamente para acadêmico do nível superior? Do nível superior, isso. E você era uma novinho? Isso. E numa instituição que tem uma trajetória histórica também, com know-how, né? E os alunos com uma certa base já de maturidade, porque eles vinham de uma formação ali de outras disciplinas, eles já têm uma certa maturidade
quando se depararam comigo, né? Você pegou então o pessoal de, sei lá, quarto semestre? É, Quarto, quinto semestre? teve uma disciplina que na matemática era do quarto ano, Então, os alunos eram da mesma idade? da mesma idade. Muitos mais velhos. Daí o primeiro contato, os primeiros contatos, como é que foi? Aí eu me esforçava, acho que como qualquer docente, qualquer período. Tem Mas facilidade para falar também? naquele período foi uma. Eu me cobrava muito, né? Cobro hoje também, mas é aquele negócio, era o cartão de visitas, vamos dizer assim. E ali eu tinha a consciência que eu estava me formando para ser um profissional. E que o que eu desenvolvesse ali ia acarretar num percurso histórico, porque iam marcar as pessoas, sendo bom, sendo ruim, ia marcar. E isso dava uma certa pressão e eu me cobrava, eu tinha uma cobrança muito forte. Com você mesmo, né? Mesmo, para levar um bom processo ali de formação, e não no sentido de ser reconhecido, mas também porque eu acredito que quando você se cobra nisso, você se auto-forma também, né? Porque a experiência é uma habilidade importante na formação em qualquer área profissional, e fazer ela bem feita, uma experiência bem feita, vai fazer você ser sempre um bom profissional. E o doutorado, quando surgiu na sua vida? Em qual instituição você fez? Então, aí o doutorado foi na Unesp, na Universidade Estadual Paulista. Eu ingressei em 2011. Em 2010 terminei o mestrado, em 2011. E Já logo emendou, da graduação emendou o mestrado, do mestrado você emendou um doutorado. E você morava? Aí eu morava em Goiânia. Em Goiânia, e fazia doutorado lá. Aí eu estava finalizando algumas ações que eu tinha na UFG naquele período. E passei no concurso aqui na UEG, se deslocando para Clinópolis. E aí no primeiro ano, em 2011... Quando você presta um concurso para a UEG, já destinado ali a vaga para onde você vai? Ou dependendo da sua nota, a instituição te encaminha para uma universidade que está precisando? Nesse concurso de 2010, ele foi por região, não por cidades. Por região. Esse então foi sudoeste do estado de Goiás. Sudoeste do estado de Goiás. Aí eu poderia, por exemplo, eu não sabia se a vaga estava locada aqui ou Santa Helena, um exemplo. Mas há dentro da universidade, agora um pouco menos, mas naquele período tinha uma rotatividade muito grande, porque, por exemplo, professores deslocando de vários campos de acordo com a necessidade ou interesse pessoal. Era bem aberto isso. E eu escolhi vir para Pirinópolis por causa de uma proximidade com a minha cidade natal, que é Quimbiara. Meus pais residem lá. E ao mesmo tempo uma facilidade no sentido de translado geográfico para fazer o doutorado em São Paulo. Porque eu ministrava aula... Você teria que ir de avião? Não, então, eu ia de avião, ia de carro, ia de ônibus, assim, de acordo com o que ficava mais fácil naquela semana. Mas só para uma representação no início do meu doutorado, eu ficava tendo aula no doutorado segunda, terça e quarta. Aí na sexta à noite eu ministrava aula aqui. E sábado eu deslocava para Quimbiara, aí ficava sábado, domingo em Quimbiara, domingo eu já descolava para São Paulo. Antes de gravar, a gente estava conversando a respeito que a sua vida foi caminhando, você não foi escolhendo. Você chegou a parar e pensar assim, nossa, olha o caminho que eu tô percorrendo, tá? Eu não imaginava que eu fosse percorrer esse caminho. As coisas foram acontecendo de maneira bem natural. Eu, de uma coisa na outra, as portas foram se abrindo. Você foi gostando daquele ambiente? Né? Eu falo sempre assim, a gente tem que fazer o que a gente faz, tentar fazer o melhor. Eu não cobrava assim, estou fazendo o melhor porque eu vou ter isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou fazer o melhor hoje para projetar depois, ter condições, de repente, por exemplo, vou fazer um mestrado, vou fazer um bom mestrado, porque se eu fazer um bom mestrado, eu vou dar credibilidade, de repente, se for da minha vontade de fazer um doutorado, eu ter condições para fazer. Eu acho que isso também vai abrir as portas, né? Eu quero saber a respeito da profissão de professor. É complicado.
E às vezes nem sempre a gente, às vezes tem a dedicação e tal, mas nem sempre tem o devido reconhecimento. Você se preocupou em algum momento com isso? Ah, não, eu acho que assim, quando Ou tem a ver a questão do professor da educação básica e o professor universitário? tenho, hoje em plano de carreira, infelizmente, tem. Assim, lógico que tem várias frentes de organização de trabalho. Como acho que qualquer profissão, você tem aquele profissional que trabalha no segmento, outro que trabalha em outro nível, outro que trabalha. E isso vai estar no próprio jornalismo, imagina. Com relação à carreira docente, existe sim, por exemplo, uma certa desvalorização no sentido das pessoas às vezes pensar, por que você não, de repente não foi fazer outra coisa? Algumas pessoas dizem, se você é um bom profissional, você vai se dedicar a se formar em qualquer momento, você vai buscar ter portas, se qualificar. E o sentimento financeiro, ele pode vir com isso ou não. Mas, por exemplo, eu vejo que no caso da profissão docente, a gente trabalha com o ser humano, a formação do sujeito. Seja ele a criancinha lá, desde a sua alfabetização, ou seja numa escala de formação profissional. Nós temos que colocar aquele sujeito, seja criança ou adulto ou adolescente, como centro de um processo. Isso é independente de um reconhecimento da sociedade ou não, porque aquilo vai poder transformar aquele sujeito e aquele sujeito, se ele quiser, poder transformar, por exemplo, o país. Então, ano passado, teve a eleição do novo diretor da UEG e você ganhou. Está gostando dessa nova experiência? Estou, nossa, eu fiquei bastante assim, honrado de no ano Por que você se passado. candidatou? Então, no ano passado eu vinha de algumas gestões, né? 2 mandatos como coordenador de política matemática, de coordenador pedagógico, estava com a função de coordenador de gestão de PIBID na Pró-Reitoria de Graduação em Anápolis. E aí tinha um movimento de uma experiência com gestão. Alguns colegas, servidores, alguns alunos estavam, quando entrou nesse período eleitoral, acho que surgem alguns nomes. E meu nome foi um dos nomes colocados. E aí eu pensei no período em colocar meu nome à disposição, e ver a motivação assim, de repente ter a oportunidade de colocar em prática situações que eu já tinha vivenciado em outras instituições que eu perpassei, no sentido de ter o papel, a missão da universidade na formação de uma sociedade dela, contribuir para a gestão com esse viés. E como é que está esse primeiro semestre de gestão? Como é que o senhor está lidando com os desafios? Está sendo interessante, porque eu falo que o gestor ele pode ficar também só apagando incêndio, no sentido dos problemas. E problemas tem todo dia, são problemas novos que você tem que repensar e colocar. Mas também acho que o importante é projetar o campus, projetar no sentido de qualificar toda uma estrutura, seja uma infraestrutura, desde a parte pedagógica, científica, de dar maiores condições para que os projetos possam ser desenvolvidos. Nós conseguimos assim, fazer esse planejamento e colocar em execução. Então nós estamos trabalhando com essa vertente, com os pés no chão, dentro de uma realidade posta, conseguir que a instituição ela possa cada vez mais fornecer uma formação com excelência, com qualidade. Para ser diretor, tem que largar a sala de aula? Não, assim, eu ministro uma disciplina esse semestre. Ministrar uma disciplina? Vou ministrar uma disciplina de especialização na cidade de Goiás, agora esse mês. Vou ministrar. Não consegue conciliar, mas não dá para ter uma carga horária? Não dá porque você tem que dedicar, né?
Por exemplo, às vezes, se você pega uma carga horária lá, Fora que o diretor é diretor 24 horas por dia. Quando tem algum problema, liga direto pro senhor. assim, nós temos vários segmentos de coordenação, né? Tem o coordenador administrativo, o coordenador pedagógico, tem os coordenadores de curso, tem uma equipe, né? De repente, assim, o que chega para o diretor, chega alguma coisa que precisa de uma opinião, ver o que pode ser feito, solucionar algo. Bacana também que chegam respostas positivas, por exemplo, notícias boas, nosso curso está fazendo isso, nós estamos fazendo, o laboratório está fazendo isso. Eu acho que não só problemas. E acaba que quando você se coloca aberto ao diálogo, aí ele é 24 horas, né? Qualquer hora. WhatsApp apitando toda hora. Às vezes eu não consigo responder as mensagens todas. 31 anos de vida, já tem mestrado, já tem doutorado, já é diretor já de um campus de uma universidade e recentemente fez parte dos 30 anos da Universidade de Pirenópolis. Muita coisa. Foi. É uma honra ter participado estar à frente, né, da apresentação da cerimônia, que nós, assim, fizemos homenagem às pessoas que dão origem lá de 88, da fundação, da Faculdade de Educação, Ciência e Letras de Pirenópolis. Depois de 99 para 2000, o decreto do governador transformando em UEG, transformando em UEG, tem 19 anos de UEG. Era FECLEC. E 11 de FECLEC. Para mim foi uma honra propiciar um espaço de representação histórica da instituição, mostrando a importância dela desse período aí, quase 4.800 diplomas de graduação nesse período. Está orgulhoso de toda a sua trajetória, tá? Está orgulhoso de ter chegado até aqui, diz que está à frente de uma instituição de ensino. Não, sim, eu sou feliz. Acho que nós temos que ser felizes sempre. E saber sempre que nós não somos seres acabados, nós somos inacabados. E sempre há algo a se construir e aprender. E se nós podemos contribuir com isso, é um segredo da felicidade também. O senhor sofreu um acidente há quantos anos, mas a sua família? Foi 2 anos. Há uns 2 anos atrás, o seu filhinho mais velho chegou a ficar em coma. Né? Conta a respeito do acidente que aconteceu. Então, assim, foi um período assim, difícil, né? Tem coisas que é difícil de explicar, de entender. Estava o senhor, sua esposa e seus 2 filhos? Isso. Então, nós seria 1 ano e pouquinho, né? E o Bernardo com 3 anos, 3 anos e pouco. E assim, nós vimos da cidade dos meus pais, e nós estávamos nos 4 do carro, né? E o que tanto eu como minha esposa, nós não lembramos muito do dia do acidente, assim, a gente vai lembrar mais depois. Isso ficou como um trauma para vocês? Não, a gente já superou, assim. Já superou já. As crianças também não têm nenhuma sequela? Não, graças a Deus, sim. Eu falo graças a Deus que eu tenho fé, então sou cristão. E sempre acreditei em Deus, nas forças divinas. E o acidente foi uma prova da existência de Deus, sim, nas nossas vidas, acho que todo o caminhar. E foi um momento assim que passou, nós estamos hoje totalmente superados em todos os sentidos disso, do que aconteceu. O que ficou, acho que... Você tomou alguma atitude pós o acidente, a forma como você olhar para o mundo hoje? Então, por exemplo, quando você chega numa situação extrema, a gente chega numa situação extrema. Então, quando você chega numa situação extrema que você, de repente, passa a colocar em xeque tudo aquilo que você tem em mente, todo o amor envolvido, todo o sentimento, você começa a não saber qual vai ser o dia da manhã, como pode ser. Isso faz você refletir sobre a vida, né? Sobre a existência, tudo. Assim, sobre o nosso dia a dia,
assim, vou falar, nós somos felizes, tipo, antes, depois. Você não chegou a ter raiva de Deus tanto quanto disso? Não, porque assim, na verdade foi uma resposta que ele mostrou que estava comigo, né? Assim, acho que um aprendizado, né, assim, com relação à sua pergunta, ela colocou mais, assim, mais no sentido da gente olhar a vida e viver ela de uma maneira mais intensa no hoje. Saber valorizar pequenos detalhes, pequenas Não se ações. preocupar com coisas bobas, né? Por quê? Porque nós somos matéria, né? E matéria ela acaba em qualquer momento. E acredito por exemplo, o que ficou foi, de repente, o amor das pessoas, o reconhecimento sobre a minha família, sobre a minha pessoa, pessoas que fazia tempo que não tinham contato, passando aí pelas cidades, pais de amigos. O carinho das pessoas. Os carinhos, né? foi muito intenso, foi muito forte, assim. Então isso foi um aprendizado, assim, de reconhecer dentro das relações pessoais, você pode contar com o outro, né? E vice-versa. A gente está encerrando mais um Conversando com Gabi Félix. Hoje, o professor Roberto, que é diretor do campus da UEG de Quirinópolis. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, Gabi. É uma honra participar do seu programa. Saber que ele foi idealizado com tamanho amor, tamanha dedicação. Muitos anos. E muitos anos querendo materializar. E que isso possa aí ser um produto tanto para Quirinópolis quanto para cidades circunvizinhas. E agradecer a atenção, a dedicação, a todos que estão assistindo. Eu quero socializar, assim, agradecer e colocar que a UEG está de portas abertas, também como instituição, está de portas abertas. Nós vamos ter o vestibular em breve, agora, em setembro da tarde no edital, e quem está querendo retornar, estudar... Eu volto, tá? Fiz 2 matérias. E já cobrar a Gabi para retornar. Eu vou Já fez a voltar. matrícula? Sim, senhor, já fiz. Agora eu não sei, eu sei que é com a professora Flávia e com o professor Daniel. Não sei qualquer matéria, eu esqueci, mas eu vou voltar. Bacana. Então, a UEG está de portas abertas, né? E quem tenha projetos, a gente está sempre à disposição da sociedade e que nós possamos, como seres, eu falei, inacabados, sempre estar contribuindo com a sociedade, com a formação humana. E eu acho que esse espaço também é um processo de formação para todos. De conhecer, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas, sobre a história de vida das pessoas, sobre o trabalho das pessoas também. Obrigada. Obrigado. Muito bom.